Nesse ponto, isso parece muito com o Bolsonaro, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Milei, eles pisam fora do politicamente correto. Ambos levantam bandeiras conservadoras. É importante dizer, né? Bolsonaro, ele é um conservador que deu passos em direção ao liberalismo econômico. Isso é verdade. No passado, o Bolsonaro tinha muito daquele pensamento nacional desenvolvimentista dos militares, mas acabou mudando. Votou pela reforma trabalhista, por exemplo, proposta pelo Michel Temer. Quando chegou à presidência, né, privatizou a Eletrobras, colocou adiante outras medidas nesse sentido. E o Milei, ele vem de uma origem libertária, né? Ele até dito como anarcocapitalista. Anarcocapitalista, para quem está me assistindo, é a pessoa que quer o banimento total do Estado. Ela não enxerga nenhum ponto positivo na existência de administração pública e quer a extinção de qualquer possibilidade de ele ter que pagar imposto para sustentar, né, servidores públicos. Então não enxerga valia na máquina pública. E o Milei, ele passo a passo, ele tem caminhado em direção às bandeiras conservadoras. Basta você ver, quando ele foi eleito, a primeira viagem que ele fez foi para os Estados Unidos para agradecer ao seu rabino. Ele se diz um estudioso, cada vez mais estudando mais o judaísmo. Ele não é um judeu de sangue, mas se interessa muito pela religião, foi a um local sagrado lá em Nova York para os judeus, agradeceu o seu rabino, e já se manifestou contra o aborto, dentre outras pautas. Quiseram colocar nele a peste de que ele, na sua presidência, colocaria adiante até a possibilidade de venda de órgãos. Ele negou isso daí já. Mas você vê que existe uma convergência entre ele e o Jair Bolsonaro nesse sentido. O que eu destacaria aqui é que, em que pese a eleição na Argentina ter sido bem polarizada, alguns liberais, é engraçado, alguns liberais dizem que não. Estava vendo Paulo Matias falando que, olha, na Argentina a eleição não foi tão polarizada, dá para você ter um debate de ideias, como quem diz, sem falar o nome de Bolsonaro, mas falar, ó, quem deixou tudo polarizado e estridente no Brasil foi Bolsonaro, e não essa imprensa nojenta que a gente tem. Não, e dá para ter um outro candidato que não seja tão distante assim, né? Os libertários aqui no Brasil, eles têm traçado essa estratégia de conseguir arranjar um espaço para eles, para que eles puxem o movimento contra a esquerda e os conservadores abaixo dele. Então, os libertários, basta você ver, o Kim Kataguiri, o pessoal pregou voto nulo na eleição. O pessoal do MBL, etc., não vou para a praia, né? Dentre outros, né? Eu citei alguns aqui dos mais notórios, dentre outros. E na Argentina isso daí não se passou. Na Argentina, as pessoas conservadoras, elas apoiaram o Milei, mesmo ele sendo originalmente um libertário, não um conservador, por saberem que o perigo maior é o comunismo e a esquerda. Talvez cientes por estarem, desculpa as palavras aqui, mas por estarem na merda. Né? Inflação a 140% do ano, metade da população abaixo da linha da pobreza, cerca de 40% na linha da pobreza, outros quase 10% miseráveis. Então, essa situação deixou a Argentina sem saída e acabou, até quem, de repente, pudesse torcer o nariz para o Milei, as circunstâncias não permitiram que essa pessoa se desse ao luxo de imaginar que haveria uma outra via. Acabaram concentrando votos no Milei. E essa é uma diferença gritante com o Brasil. Aqui no Brasil, os libertários, uma parte deles, vamos ser sinceros, né? Uma boa parte deles pregaram voto nulo, o que permitiu a eleição do Lula. Aqui eu não vou entrar no mérito da fraude ou não da urna, eu tenho a minha convicção, que é a mesma que a sua que está me vendo aí, mas para a boa manutenção desse programa no ar, não vou entrar nesse mérito, mas o Bolsonaro ele perdeu a eleição por 1% dos votos. Se, né, os liberais, ao invés de pregar voto nulo, tivessem pregado voto no Bolsonaro, talvez, né, a gente tivesse o Bolsonaro na presidência. E o Bolsonaro é o sonho de todo liberal. Eu nasci em 1984. Eu nunca vi, Anderson, nenhum ministro da Fazenda ou ministro da Economia que defendesse, e com poder de fazê-lo, as pautas liberais. O Paulo Guedes foi o primeiro. Bolsonaro falou, a porteira fechada, deu tudo para o Paulo Guedes. Paulo Guedes nomeou os presidentes estatais, né, conseguiu emplacar no primeiro ano a reforma da Previdência. Isso daí é outro ponto importante de falar também, né? A questão da relação Congresso. Um pouquinho mais para frente a gente fala um pouquinho da relação Bolsonaro-Congresso e o que se pode esperar de Milei Congresso. Mas o Paulo Guedes, ele pôde colocar adiante todas as políticas liberais. Privatizou, independência do Banco Central, criou que ele fala do tripé macroeconômico, né? Do câmbio flutuante, a independência do Banco Central e cada vez menos intervenção dentro da economia. E isso daí foi super importante para que o Brasil, mesmo durante uma pandemia, não quebrasse. O Brasil, que inicialmente na pandemia falaram que ia ter uma queda de 10% do PIB, teve menos de 4% do PIB negativo. Saiu-se muito melhor do que a Alemanha, do que França, do que Espanha, do que Estados Unidos.
Estados Unidos, inclusive, foi a primeira vez na história do Brasil que a gente teve uma inflação menor do que a americana, né? E de quebra uma inflação menor do que a alemã. O Brasil teve as suas políticas econômicas elogiadas na pandemia pelo FMI, pelo Banco Mundial, enfim, foi um sucesso total, né? Então, eu acho que o Milei ele tem tudo para repetir essa dose na Argentina. A Argentina vive uma crise, é um pouquinho diferente da situação do Brasil que o Bolsonaro pegou, porque o Temer já vinha fazendo uma transição, mas eu acredito que o Milei ele tem tudo para fazer o dever de casa dele, tirar a Argentina dessa situação terrível e ter muito sucesso.